A emocionante conversão ao catolicismo de um pastor protestante e de quase toda a sua igreja. Esta é a história de Alex Jones, um homem nascido em 1914 e que em um momento de sua vida decidiu congregar-se em uma igreja pentecostal e posteriormente chegou a ser pastor de sua própria congregação em Detroit, a Igreja Maranata. Naquele tempo, ele não se definia como um homem anticatólico, era apenas indiferente. O que lhe parecia era que os católicos amavam a Deus, mas que tinham práticas estranhas, como fazer o sinal da cruz ou inclinar-se muitas vezes durante seus cultos. Mas tudo mudou no ano de 1998. Enquanto se encontrava pregando sobre a primeira carta de São Paulo a Timóteo em sua igreja em Detroit, teve uma ideia que mudaria sua vida completamente. Alex achou que seria genial se tivesse em sua igreja um culto ao estilo Novo Testamento. Logo depois de ter a aprovação de sua congregação, ele fez a promessa de que estudaria com profundidade o culto do Novo Testamento e que o realizaria em um prazo de 30 dias. Disse ele: "Vamos fazer como faziam os primeiros cristãos." Nesse tempo, ele estudou os padres da igreja e se chocou com um cristianismo muito diferente ao que conhecia e vivia. Aquela igreja primitiva não era a mesma que ele tinha. Essa igreja dos primeiros apóstolos era litúrgica, com um sistema de adoração prescrita e seguida de maneira uniforme. Ele descobriu que a pregação não era o aspecto central de suas reuniões e nem as experiências com o Espírito Santo, e sim a Eucaristia. Imaginem quão estranho foi para um pastor pentecostal descobrir isso. Sua surpresa foi maior quando descobriu que aqueles primeiros cristãos também afirmavam que naquela Eucaristia, no pão, estava realmente o corpo e o sangue de Jesus. O pastor Alex simplesmente não conseguia acreditar, porque até então ele achava que tudo isso era uma invenção católica da Idade Média. Junto à maravilhosa realidade da Eucaristia, naqueles 30 dias também descobriu que a Igreja do Novo Testamento era hierárquica, formada por diáconos, presbíteros e bispos, que honravam a tradição apostólica tanto quanto as Sagradas Escrituras e consideravam o batismo como necessário para a salvação. E essas eram todas as verdades que ele não pregava em sua congregação. E isso o fez se sentir em apuros. O que fazer com tudo o que ele havia descoberto? Ele já tinha prometido um culto como o dos primeiros cristãos e o grande dia se aproximava. Chegado o dia do culto que havia prometido, ele tentou fazer algo parecido com o que havia aprendido, uma tentativa de missa com Eucaristia incluída. Dividiu assim o culto dominical em liturgia da palavra e liturgia eucarística. Como era esperado, muitos começaram a abandonar a igreja dele, acusando-lhe de ser muito católico. Embora naquele momento não pensasse em se converter, só estava aplicando o que tinha realmente aprendido na Bíblia e estava tratando de ressuscitar a Igreja dos Apóstolos. No entanto, outros membros de sua congregação achavam as explicações que Alex dava muito interessantes e logo a maioria se deu conta de que Deus as chamava para a Igreja Católica. I thought that in his quest for truth, he had gone off, lost his mind completely. Because I would say, well, the church does this, the Catholic Church does this. Because we were taught that the Catholic Church was the great whore. He said, get the full perspective. We were taught that it's a cult. We were taught that the Pope was the Antichrist. He taught these things, as a matter of fact. I really had conflict with it until I sat down and I challenged God. I said, you know what, Lord, if this is your doing, then open my eyes to it.
No ano de 2001, fizeram uma votação em que 39 pessoas votaram a favor e 19 contra a opção de converter-se ao catolicismo. Em 10 de setembro do mesmo ano, todos os que estiveram a favor, junto a Alex, começaram a receber catequese na Igreja Católica de Santa Susana, em Detroit, e foram aceitos todos formalmente como fiéis católicos. Outro dado interessante é que Alex Jones sentiu em seu coração o desejo de ser sacerdote, mas em obediência às normas da igreja, por já ser casado e ter filhos, ele aceitou o diaconato, que é um trabalho que desenvolveu até o seu falecimento no dia 14 de janeiro de 2017.